Olá, eu sou Júlio Parreira, sou médico homeopata e psicoterapeuta e gostaria de conversar com você sobre a questão da comunicação amorosa. Em que a comunicação amorosa difere de outro tipo de comunicação? O apóstolo Paulo de Tarso disse na sua carta aos Coríntios que mesmo que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, ele seria como um metal que soa ou como um sino que retine. A que tipo de comunicação Paulo está se referindo ao falar desse amor? Seria exatamente uma comunicação sentimental, que não passa pelos ditames da razão, mas pelo coração. É uma linguagem muito mais singela, muito mais afetiva do que propriamente uma linguagem intelectual. Então a gente pode pensar na questão do mundo contemporâneo, como é que o homem poderia estabelecer essas pontes afetivas de comunicação? Hoje em dia estamos ligados a tudo e a todos em forma de rede através dos meios tecnológicos. Em grande medida, a gente está se relacionando muito mais com a própria tecnologia do que com o ser humano que está do outro lado. Esse tipo de comunicação em rede não propicia a necessária nutrição afetiva para que a gente tenha essa alimentação e esse complemento, essa partilha afetiva e sentimental. Então, pensando sobre o que funciona e o que não funciona na questão da comunicação amorosa, a gente deveria refletir sobre o que deve ser dito no caso de um par amoroso e também sobre o que deve ser calado. Shakespeare colocou uma questão muito interessante, dizendo que toda palavra lançada, toda palavra dita, tem o seu aspecto de mel e de ferrão. Essa palavra vai ter um lado doce, um lado que acolhe, que acalenta, que supera as dificuldades e as diferenças, e vai ter um lado áspero, um lado que acentua a diferença, que faz com que o par amoroso se separe, que ele fique cada vez mais esvaziado dos seus conteúdos sentimentais. Talvez a gente devesse botar na balança, diante do amor, o que deve ser falado, tanto quanto o que deve ser calado, o que deve ser dito em prol da relação e o que deve ser contido também em nome do amor. Hoje em dia, como existe uma idealização amorosa e a gente prefere muitas das vezes viver um amor mais sonhado do que experienciado, porque na verdade é mais fácil sonhar o amor do que vivê-lo na prática, existe também essa sensação de que se deve falar tudo, de que se deve dizer tudo, como se a relação fosse uma espécie de confessionário. Mas, na verdade, a gente não diz tudo nem para a gente mesmo, quanto mais para o outro. Seria cometer uma espécie de sincericídio, de você estar usando aquela relação como se fosse um confessionário. Se a gente não dá conta de dizer tudo nem para a gente mesmo, como é que a gente vai dizer tudo para o outro? E como é que o outro vai dar conta de algo que muitas das vezes nem a gente mesmo dá conta? Essa diferença deve ser, por um lado, respeitada, porque ela é inerente ao amor, e, por um outro lado, ela deve ser superada através dessa possibilidade de comunicação mais delicada, mais sutil. Existe uma questão na comunicação amorosa que é uma espécie de comunhão entre corações. Uma espécie de comunhão de alma, de sensibilidade para sensibilidade. Essa linguagem, ela não é verbal, não é intelectual e não é conceitual. Para a gente aprender a falar essa língua, a gente vai ter que olhar muito como as crianças se comunicam, porque elas se expressam muito mais através de um sorriso, de um olhar, de uma expressão de corpo, do que através das palavras propriamente dito. E aí a gente volta na questão virtual, onde tudo que a gente não tem numa comunicação virtual é a presença viva do outro ser humano. A gente tem presenças virtuais, presenças multifacetadas que a gente tem um controle muito grande. Em grande medida, a gente está se relacionando com a gente mesmo. E isso, por um lado, pode ser muito solitário, pode ser muito empobrecedor para a comunicação humana. Essa imagem romântica, tão útil para o Dia dos Namorados, de dois pedaços de uma maçã
que se complementam, não existe na prática. Realmente é mais útil para o Dia dos Namorados, porque na prática não existe uma complementariedade, já que a diferença é irredutível. Mas, por um outro lado, essa diferença não deveria ser impedimento ao amor. Ao contrário, deveria ser estímulo para que a gente fosse em direção a um outro que pertence a si próprio, que tem suas próprias demandas, a sua própria vida, seu próprio universo. Este é um enriquecimento que o amor traz, a possibilidade da gente percorrer outros caminhos que vão além de nós mesmos. Se a gente ficar retido e cerceado à nossa própria realidade, a gente se torna uma ilha. A gente não está fazendo essa partilha, essa comunicação mais ampliada, mais estendida em direção a um outro. E é claro que essa comunicação com o outro, ela vai ser sempre um desafio, porque é como se fossem duas línguas diferentes que tentam se comunicar, como se fossem dois idiomas distintos que devem eles próprios constituírem um terceiro idioma, que será esse idioma amoroso, essa linguagem do amor. É algo a ser aprendido a dois. Não há como aprender a amar solitariamente. É sempre um aprendizado a dois que exige reciprocidade, troca, partilha e principalmente essa comunicação que vai muito além do racional, muito além dos conceitos intelectuais e fala muito mais a linguagem do coração. Essa ilusão amorosa não é uma mentira, mas é uma verdade sentimental. Ou seja, é uma espécie de diálogo de poesia que deve existir entre aqueles que se amam. Não é uma linguagem que vai ser apreendida pela questão verbal, intelectual, conceitual. E a gente deve acreditar nessa ilusão, assim como as crianças acreditam nas suas próprias brincadeiras. Toda criança, quando brinca, ela constrói um mundo que é só seu e ela acredita nisso, aquilo é a sua verdade, é a verdade da sua emoção. Assim nós devemos agir no amor, acreditar nessa possibilidade singela, precária, mas não menos verdadeira e importante para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso alimento humano. Se você gostou do nosso vídeo, marque seu amigo aí embaixo, curta o nosso vídeo e inscreva-se no canal para que a gente possa continuar se acompanhando e trocando coisas a respeito do amor.